Quero saudar então a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola, carta de João, capítulo 4. E nós vamos ler dos versículos 19 até o 21. Então, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Aqueles que podem, vamos ficar em pé para nós fazermos a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois que não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ame a Deus, ame também a seu irmão. Vamos ler todos juntos o versículo 19? 1, 2, 3. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigada porque o Senhor separou esse dia, ó Pai, para que, enquanto comunidade, nós estivéssemos aqui reunidos para bendizer o Teu santo e poderoso nome, para render a Ti todo louvor, toda adoração, toda devoção, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é merecedor, Pai. Obrigada por esse amor que nós já cantamos nessa tarde. Obrigada por esse amor que restaura, obrigada por esse amor que renova, obrigada por esse amor que nos sustenta. Mas, ó Deus, agora nós pedimos também que nós sejamos agraciados, ó Deus, por meio da Tua palavra. Que o Senhor prepare a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa falar conosco nessa tarde, ó Deus, e que sejamos, ó Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes daquilo tudo que o Senhor quer nos dizer, ó Pai. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, não somente este capítulo, mas toda a carta de João, e não somente a primeira carta, mas todas elas, são muito ricas e de maneira nenhuma estou aqui para dizer de forma tão objetiva tudo aquilo que João realmente queria com o capítulo 4 que nós lemos, porque eu seria até injusta. Mas mesmo só a título de introdução, eu quero aqui pontuar algumas coisas que João destaca nesse capítulo. Ele vai falar em relação ao cuidado que aqueles seus leitores deveriam ter com os falsos mestres. Ele também conforta os seus leitores, dizendo que eles pertencem a Deus. Mas depois João realmente se dedica em falar sobre o amor e principalmente sobre o amor mútuo, que é onde nós estamos. E nessa tarde nós vamos a outra passagem bíblica, porque eu gostaria de falar sobre esse amor também a partir do texto de Lucas. Vamos então a Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Então, Lucas, capítulo 10, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, dizendo a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastarem eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Meus irmãos, a partir das 2 leituras que nós fizemos nessa tarde, eu quero pensar juntamente com os irmãos em relação à base da lei, a natureza da lei e a prática da lei, todas elas convergidas em amor. Nós vamos, essa passagem que nós acabamos de ler, de Lucas, é uma passagem muito conhecida, e talvez poderíamos até dizer que é a parábola talvez mais conhecida, e ela se estende não somente a nós cristãos, mas até a outros que não se dizem cristãos, mas já ouviram dizer dessa história, vamos dizer assim. E mais do que isso, há muitos lugares, não é, que fazem referência a ela, o bom samaritano, ou até mesmo de pessoas. Olha, ali vai um bom samaritano, não é? É referenciado assim. Mas o que nós vamos realmente pensar como toda essa situação, como todo esse diálogo se deu, e também aquilo que João escreve, realmente tudo isso vai convergir e vai apontar para o amor. Quando nós vamos aos primeiros versículos, então, de Lucas, do versículo 25 ao 28, nós vamos ver aqui um perito da lei, um homem entendido da lei, conhecedor da lei, levantar-se, isso era um comportamento, era uma atitude comum, não é? Nós não temos aqui, meus irmãos, com precisão o contexto que se deu aquela pergunta, mas nós sabemos, e podemos assim até inferir e presumir, que Jesus estava a ensinar. E enquanto Jesus estava a ensinar, então esse perito da lei se põe de pé, que eu acabei de me dizer que era algo comum, e até era um sinal de respeito com aquele que ensinava, se colocava de pé, se colocou de pé, então fez-lhe essa pergunta. E é interessante nós observarmos que ele não era proibido de fazer perguntas. Aqui a questão não é fazer ou não uma pergunta. Aqui começa com a motivação e a intenção que aquele doutor da lei fez a pergunta. Porque o texto é muito claro em dizer que aquele doutor, perito da lei, só se levantou para fazer aquela pergunta a Jesus para pôr a prova, para realmente testá-lo, para constrangê-lo diante do público, não é? Diante daqueles que ouviam, diante da multidão. Era esse o intuito dele. E por algum motivo nós temos que parar por aqui e pensar qual tem sido as nossas motivações para aquilo que nós temos dito, para aquilo que nós temos feito. Porque, às vezes, isso pode passar desapercebido para um homem comum como nós, não é? Há aqueles mais espertos que sabem quando os outros estão enganando, não é verdade? Que eu tinha uma professora que dizia assim: olha, ele finge que me engana e eu finjo que estou a ser enganada. Ela dizia assim, realmente ela tinha uma sagacidade, vamos dizer assim, em fazer a leitura de determinados comportamentos de outras pessoas. Mas aquelas pessoas que passam com muita sutileza, não é? Que fazem até coisas aparentemente boas,
mas que não conseguem revelar quão má são as suas intenções. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos estar atentos a isso. Porque nós temos um Deus, nós temos um Senhor que sonda os nossos corações, que prova a nossa mente, os nossos pensamentos. É isso que nós vamos ler em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda, em outras versões vai dizer, esquadrinho o coração e examina a mente. Em outras versões vai dizer, e provo os pensamentos para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, não é somente a atitude tem que parecer legítima ou tem que parecer boa, mas a intenção e a motivação. O que nós fazemos, tudo que nós fazemos, também deve ser uma e única, que é glorificar o nome do Senhor. Mas esse doutor da lei, ele tinha uma intenção um tanto distinta, que realmente não só ele, em outras passagens nós lemos a todo momento, principalmente os doutores da lei, a tentarem tramar contra Jesus. Não é? Então, ele levanta-se, pergunta em relação à vida eterna, que já era um tema um tanto recorrente para aqueles estudiosos da lei, e Jesus, então, vai responder a esse período da lei também como algo, com uma tática, vamos dizer assim, que também era costumeira, que era usar uma contra-pergunta. Jesus vai dizer assim, o que está escrito na lei? Ele era um doutor da lei. Então, o que está escrito na lei? Como você interpreta o que está na lei? E aquele doutor da lei foi e respondeu. Respondeu com base em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Ele então diz, amará o Senhor o teu Deus e de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus também já ali durante a última semana do ministério, vai mencionar justamente isso. Amarás o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento, o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando aquele homem responde isso, o que é que Jesus diz a ele? Que estava correto, não é? Se eu fosse traduzir, eu ia dizer, boa! Boa, doutor da lei, é isso mesmo, acertaste. Mas depois Jesus diz assim, respondeste bem, faze isso e viverás. Nós vamos ver aqui claramente qual é a base da lei. A base da lei está em amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Só que há um problema aqui. Quando Jesus diz aquele perito da lei, que ele conhece muito bem a lei, e que ele até soube responder muito bem, mas para que ele fosse e a cumprisse e a fizesse, aquilo ali que era para ser uma armadilha contra Jesus, vira-se para ele. Porque nesse momento, aquele perito da lei percebe que ele não consegue e não cumpre com perfeição o que diz a lei. E o que nós vamos ver aqui, e o texto é muito claro, que ele procura justificar-se. Justificar a si mesmo. É interessante, meus irmãos, que quando nós estamos numa situação dessas que, eu não sei se vocês usam esse termo, mas que nos vemos assim encurralados, não é? Meio que sem saída, nós temos 2 opções. Esse perito da lei, ele tinha 2 opções. Ele podia muito bem, naquele momento, reconhecendo que realmente não cumpria, apesar de conhecer bem a lei, dizer assim, olha, Jesus, realmente, essa é a lei. Mas eu não consigo atendê-la com essa perfeição. Isso é uma opção. É a opção em que nós temos de confessar as nossas dificuldades, em confessar as nossas limitações, em confessar os nossos erros. Mas também é uma outra opção. E a outra opção é se justificar, não é? E justificar
Dar uma justificativa é o mesmo de dar desculpas, de dar uma razão plausível para a sua atitude. Olha, eu vou lá te dizer por que eu não faço. Olha, eu não faço porque eu não sei quem é o meu próximo. E, meus irmãos, nós podemos viver a nossa vida procurando justificativas. Querendo nos justificar o teu tempo. Ou podemos viver confessando também quando não conseguimos fazer aquilo ali. Mas aquele homem, aquele perito da lei, ele tenta se justificar. E vira-se então para Jesus e indaga: quem seria o próximo? De uma coisa nós temos certeza, que nós não somos melhores do que aquele perito da lei. Porque nós também não conseguimos cumprir com perfeição e excelência a lei. Mas houve alguém que a cumpriu. E que satisfez a todas as exigências de Deus. E foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele atendeu e cumpriu esta lei aqui com perfeição. Porque nós não faríamos. Como Paulo escreve aos Gálatas, dizendo: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Mas, meus irmãos, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá discernimento, para que nós possamos cumprir com esta lei. Porque sozinhos nós também não vamos chegar lá. Mas também nós observamos aqui, ainda no início desse diálogo, que esse homem ele não precisava se calhar de saber quem era o seu próximo. O que ele precisava, na verdade, era amar. Porque o que a lei, a base da lei diz, é do amor. Porque quando nós amamos verdadeiramente, nós sabemos identificar aquele de quem nós devemos ser o próximo. Então não era um simples problema de identificação. Era um exercício da lei. E esse exercício cabia em amar. E depois, se nós voltarmos ao versículo que nós lemos na primeira carta que escreveu João, versículo 19, nós vamos ler, e nós já até o fizemos: nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. E aqui nós temos um outro aspecto que eu havia mencionado, que eu gostaria de pensar com os irmãos. A base da lei é o amor. E a natureza da lei também é muito clara nos textos que nós lemos. A natureza dessa lei é divina. Foi Deus que instituiu a lei e entregou ao seu povo para que o seu povo, então, a cumprisse. E quando Jesus vem em seu ministério terreno falar ao povo, ele não vem instituir uma nova lei, mas ele vem de fato explicar àquele povo o que era viver essa lei. Ele veio apresentar de fato que seria a verdadeira interpretação de toda a lei. E o que nós estamos a ver aqui é muito claro, meus irmãos. O amor, o nosso amor, não antecede o amor de Deus. Porque quem nos amou primeiro foi o nosso Senhor. Para que depois nós pudéssemos amar. Deus amou para que depois nós seguíssemos o seu exemplo. Para que depois nós manifestássemos esse amor. Porque isso com Deus realmente chega a ser muitas vezes incompreensível da nossa parte. Como é que um Deus assim tão poderoso poderia olhar para mim, tão miserável, não é? Na minha condição de pecado, e me amar antes de qualquer coisa? Porque no nosso mundo, vamos dizer, natural, comum, as coisas não acontecem bem assim. Nós amamos, mas
muitas vezes nós só amamos depois que nós recebemos alguma coisa para nós amarmos. Eu lembro-me que quando eu comecei a namorar o Clay, ele logo disse eu te amo, assim, foi logo no início, não é? Eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e eu dizia, Por quê, meus irmãos? Porque eu ainda não sabia se eu ia amar essa pessoa. Eu falava assim, eu preciso ver mais coisas, não é? O que eu vi parece que ainda não chega. Mas o Clay não. O Clay, ele já sabia. Ele disse que ele já tinha certeza. E quando ele cuidava do estacionamento, não é? Ali da igreja. E eu dava aula como se fosse numa sala assim, fosse res do chão aqui, né, Clay, subsolo, e eu dava aula para as crianças à noite. Eu ficava, na verdade não era dar aulas, era o culto infantil, e como ele ficava no estacionamento, ele tinha que passar e me via pela janela. E pronto, ficava ali parada, observar, não é? E assim pronto, isso ali foi construído dentro dele, mas em mim não, porque eu não via, não é? E eu só podia responder, Mas, meus irmãos, até que chegou o grande dia, claro, não é? Chegou quando? Quando ele foi para fazer como se fosse um acampamento, não é? E ele estava com o propósito de lerem ali toda a Bíblia durante um determinado tempo, foi com o primo dele. Eu ia me ver sozinha, não é? Já não ia ter aquela pessoa para dizer aquela coisa toda. E eu falei, agora é a hora. Ou eu digo logo que eu amo, para ele ir seguro e eu ter a minha segurança. Ou senão já era para mim. E antes dele ir, eu então disse olha, Clay, eu te amo. E pronto, e lá se foi, voltou e estava a coisa mais ou menos organizada. Mas, meus irmãos, Deus não faz assim. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. E esse amor é um amor imensurável. É um amor que distingue de qualquer outro amor. Porque foi um amor muito prático, muito sacrificial. Foi um amor sacrificial. Esse amor diz respeito a uma entrega. E a entrega do seu único filho. Se nós voltarmos para o capítulo 3 da primeira carta de João, nós vamos ler: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E devemos dar a vida pelos irmãos. Meus amados, Deus entregou o seu Filho por amor, para que crescêssemos nele, para que crescêssemos nesse amor, para que fôssemos libertos, tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E pudéssemos amar o nosso irmão, porque ele nos amou primeiro. Nós fomos resgatados, lavados e remidos, sim, para termos o perdão pelos nossos pecados, gozarmos da vida eterna, mas também para amar o nosso irmão. E depois nós vamos ver, por último, a prática dessa lei. Nós já vimos que a base da lei converge em amor. Depois nós vimos que a natureza dessa lei é divina e também é amor. E agora nós estamos diante da prática dessa lei, porque Jesus diz a esse perito da lei que ele deveria ir e fazer isso, tanto no princípio como no fim. Jesus diz isso quando ele responde após narrar a parábola, que ele fala, vai e faze da mesma maneira. E nós vamos ver que a prática da lei também converge em amor. Então Jesus, em resposta em quem é o meu próximo, e o judeu só considerava o seu próximo, quem fosse judeu, seu amigo pessoal. Fora disso, eles eram até tratados como inimigos de Deus. Ele então pergunta, e quem é o meu próximo? Então, a partir do versículo 25, a partir do versículo 30, nós lemos: e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto.
E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Jesus usava de situações práticas e comuns para poder passar uma mensagem muito profunda. Isso aqui há quem até diga que pode até ter acontecido, não é? Porque realmente era uma situação muito, muito cotidiana, muito diária para aquele contexto e para aquele tempo. Então, nós vamos ver que eram comuns essas viagens e aquele percurso ali realmente era um percurso que tinham muitos assaltos, até mesmo porque as questões geográficas facilitavam esse tipo de situações. Era um percurso muito estreito, cheio de curvas, muito rochosos. Então, o que os assaltantes faziam? Se escondiam nessas rochas e, quando eles viam, então, uma oportunidade, assaltavam aqueles viajantes. Era uma oportunidade, não é? Que eles tinham de não amar, mas fazer o contrário. Nos tempos bíblicos, essa estrada também era conhecida ou como o caminho e a ladeira de sangue, justamente para trazer essa ideia de quão insegura ela era. Então, tinha esse homem, que infere-se que era um judeu, e ele estava de viagem. Então, os assaltantes viram que era chegada a hora, que eles podiam agir, e retira ali tudo daquele homem e o deixa meio morto ali pela estrada. E, continuando a história, diz que também passou ali um sacerdote. E depois também passou um levita. E esses dois, com ocupações religiosas muito relevantes, fizeram a mesma coisa. Passaram do outro lado. Passaram de lá. Há talvez muitas explicações, não é? Porque nós não sabemos ao certo por que eles assim fizeram. Nós temos uma certeza que eles não agiram com misericórdia. Mas há algumas coisas que talvez eles tenham pensado, não é? Que por causa da lei eles estavam impedidos de tocar num defunto, apesar dele não estar morto, mas estar meio morto. Mas caso eles transgredissem a lei, não é? Eles estavam criando uma situação embaraçosa para eles mesmos, tanto socialmente, porque eles se tornariam impuros, financeiramente, porque eles deveriam se responsabilizar com o funeral, ficariam suspensos ali dos seus ofícios. Na verdade, será que a vaidade daqueles homens não estava muito além do que qualquer outra situação de posição religiosa ou de ação de misericórdia? Na verdade, talvez aqueles dois homens não quisessem se comprometer com a situação. Mas depois diz que passou um samaritano, e isso para um judeu ouvir não lhe causava, era desconfortante, porque eles não consideravam os samaritanos, muito pelo contrário, eles desprezavam os samaritanos, porque eles descendiam dos judeus, porque eles adoravam no Monte Gerizim e muitas outras questões. Mas a verdade é que nós lemos no versículo 33 que, diferentemente do sacerdote e do levita, esse samaritano, ele pratica o amor. Ele pratica a misericórdia. E nós vamos ver, pela atitude desse samaritano, que o amor envolve pelo menos 3 atitudes que nós temos que ter em relação ao próximo. Vejamos então o versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegando ao pé dele. Então, numa situação muito prática da lei, nós vamos ver que o amor envolve sair da nossa zona de conforto e ir de encontro com a necessidade do outro. Porque ele sai e vai de encontro com a necessidade daquele homem que estava ali jogado, meio morto. Ele não levou só palavras de ânimo, não é? Eu fiquei assim a pensar que talvez em outro relato bíblico nós pudéssemos ver isso. E eu me lembrei então daqueles homens que descem aquele paralítico pelo telhado. Recordam-se?
para que ele então pudesse ser curado por Jesus. Eles não disseram apenas àquele paralítico assim, olha, boa, vai mesmo até Jesus, olha, ele tem poder, eu já ouvi dizer que ele já curou muitas pessoas, olha, você pode ser mais um que ele possa curar também. Olha, se eu fosse você, eu ia. Eles não fizeram isso com o paralítico. Eles pegaram na maca e tentaram ir pela porta, não conseguiram. Falaram, mas você vai chegar de alguma maneira. Então foram lá e desceram pelo telhado. Meus irmãos, nós precisamos de palavras de ânimo. Isso é verdade. Eu não estou aqui dizer que nós só precisamos de palavras que nos desanimam. Nós precisamos de palavras de ânimo. Mas diante da nossa necessidade, muitas vezes nós vamos precisar para além de palavras. Nós vamos precisar que alguém agarre na nossa maca e que, se não der pela porta, nos desça pelo telhado. Mas nós precisamos ir de encontro com a necessidade. Nós precisamos ir de encontro com aquele que precisa. Depois, nós vamos ver que ele foi ao pé dele e, em seguida, ele fez outra coisa. E, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. A prática do amor vai envolver também isso. Olhar para o outro e não olhar para si mesmo naquela situação. Aquele samaritano tirou os olhos dele daquela viagem, tudo que ele precisava fazer, do percurso, das coisas que ele tinha. E conseguiu olhar naquele momento só para aquele homem estirado no chão. Isso é um desafio. Porque o que nós mais escutamos hoje é o que importa é o seu eu, é o seu sucesso, é o seu conforto, é o seu bem-estar. Acima de tudo e de qualquer coisa, o que importa é o teu eu. Mas a palavra do Senhor, e até uns consideram assim, né, de um reino de ponta cabeça, não é olhar para cá, somente para o meu, para o eu, mas é para o outro, para a necessidade do outro. E foi isso que aquele homem fez, olhou para o outro. Mas depois, se nós lermos o 34, vai dizer que, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Ainda partiu outro dia, mas deixou lá com o hospedeiro, pago, e se precisasse, quando ele passasse por ali, ainda daria mais dinheiro. Ou seja, a prática do amor também envolve cuidar do outro sem esperar nada em troca. Em Atos, nós temos o relato de uma mulher, Tabita, ou Dorcas, que também era rica em boas obras. E quando ela então, muito, não é, adoentada, e nós podemos até ir lá, Atos capítulo 9, está nos versículos, a partir do versículo 36, e ela, a partir do 37, acontecendo naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E eles ficam muito tristes, muito angustiados, toda aquela comunidade, porque aquela mulher ajudava muito. Então, o que eles falam? Eles ouvem falar que Pedro estava por lá e mandam, então, chamá-lo. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorassem em vir ter com eles. E quando as viúvas chegaram, elas começaram a mostrar o quê? As roupas, os vestidos que ela havia feito. Ou seja, ela cuidou de uma comunidade sem esperar nada em troca. O amor envolve isso, envolve cuidado. E nós vemos aqui que aquele samaritano também cuidou daquele homem estirado no chão. Quantas lições não teríamos para falar sobre isso, não é? Quanto não temos para aprender sobre isso, e mais do que aprender, é viver. É não saber apenas conhecer a lei, mas é saber fazer e cumprir com esta lei. Mas Jesus conclui perguntando ao doutor da lei, quem então foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele, muito engasgado, porque para ele falar samaritano seria muito difícil, ele disse, aquele que agiu com mais misericórdia. E Jesus, então, mais uma vez, responde àquele homem dizendo, então agora vá e faça o mesmo. Meus irmãos, não sejamos como esse doutor da lei que usou todo o seu conhecimento com a intenção errada. Tudo que temos e sabemos é para a glória de Deus. Que a nossa vida cristã testifique o amor que nós recebemos, primeiramente de Deus, e não nos achemos como mentirosos, mas que amemos o nosso irmão.
E se não estamos amando como deveríamos amar, não vamos procurar se justificar como o doutor da lei. Antes oremos, porque é isso que nós cantamos. A melhor oração é o amor. Se não sabes amar, é preciso orar. A melhor oração é o amor. E por fim, que obedeçamos às palavras de Jesus. Vai e faze da mesma maneira. Que o Senhor nos abençoe.